Por que existem pessoas que nos machucam, mas não sentem nenhuma culpa? É porque lá no fundo, elas acham que estão certas. A gente precisa entender que existem pessoas que preferem nos perder do que mudar de atitude. Talvez seja por isso que quanto mais a gente se ama, mais a gente se afasta de pessoas que não nos amam. Tem pessoas com opiniões firmes e uma mentalidade tão inflexível quanto uma rocha. Lidar com pessoas difíceis é um teste constante de paciência. E nem sempre vale a pena passar nesse teste. Por isso, dê seu silêncio para quem tira sua paz. Uma das lições mais importantes que eu aprendi é que a maioria das pessoas não nos perdem por causa de um erro. Nos perdem porque se acostumam com ele. Por isso, hoje, sinceramente, entre paz e razão, pode ficar com a sua razão e me deixa com a minha paz. Minha paz não tem preço, ela é inegociável. Por que existem pessoas que nos machucam, mas não sentem nenhuma culpa? É porque lá no fundo, elas acham que estão certas. A gente precisa entender que existem pessoas que preferem nos perder do que mudar de atitude. Talvez seja por isso que quanto mais a gente se ama, mais a gente se afasta de pessoas que não nos amam. Tem pessoas com opiniões firmes e uma mentalidade tão inflexível quanto uma rocha. Lidar com pessoas difíceis é um teste constante de paciência. E nem sempre vale a pena passar nesse teste. Por isso, dê seu silêncio para quem tira sua paz. Uma das lições mais importantes que eu aprendi é que a maioria das pessoas não nos perdem por causa de um erro. Nos perdem porque se acostumam com ele. Por isso, hoje, sinceramente, entre paz e razão, pode ficar com a sua razão e me deixa com a minha paz. Minha paz não tem preço, ela é inegociável. Por que existem pessoas que nos machucam, mas não sentem nenhuma culpa? É porque lá no fundo, elas acham que estão certas. A gente precisa entender que existem pessoas que preferem nos perder do que mudar de atitude. Talvez seja por isso que quanto mais a gente se ama, mais a gente se afasta de pessoas que não nos amam. Tem pessoas com opiniões firmes e uma mentalidade tão inflexível quanto uma rocha. Lidar com pessoas difíceis é um teste constante de paciência. E nem sempre vale a pena passar nesse teste. Por isso, dê seu silêncio para quem tira sua paz. Uma das lições mais importantes que eu aprendi é que a maioria das pessoas não nos perdem por causa de um erro. Nos perdem porque se acostumam com ele. Por isso, hoje, sinceramente, entre paz e razão, pode ficar com a sua razão e me deixa com a minha paz. Minha paz não tem preço, ela é inegociável. Por que existem pessoas que nos machucam, mas não sentem nenhuma culpa? É porque lá no fundo, elas acham que estão certas. A gente precisa entender que existem pessoas que preferem nos perder do que mudar de atitude. Talvez seja por isso que quanto mais a gente se ama, mais a gente se afasta de pessoas que não nos amam. Tem pessoas com opiniões firmes e uma mentalidade tão inflexível quanto uma rocha. Lidar com pessoas difíceis é um teste constante de paciência. E nem sempre vale a pena passar nesse teste. Por isso, dê seu silêncio para quem tira sua paz. Uma das lições mais importantes que eu aprendi é que a